Bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização e hoje o tema é fratura do planalto tibial. Eu sou Koji Kojima, sou do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC aqui de São Paulo e teremos um grande prazer aí de ter conosco Fabrício Fogagnolo, né, da USP de Ribeirão Preto, e o Guilherme Boni, da Unifesp, né, aqui de São Paulo, Universidade Federal de São Paulo. Então, a ideia é falar sobre planalto tibial, né? Eu queria, assim, começar meio que passo a passo, né? Tipo, o cara chega no pronto-socorro, depois os cuidados, e aí a gente vai indo até, obviamente, chegar no tratamento, né? Em relação à fixação externa, Fabrício, é sempre aquela coisa, fixa, não fixa. Quais seriam as suas dicas, né, para falar, bom, esse é um caso legal de fixar externo, esse tem indicação. Qual seria? Ó, minha primeira dica, Claudio, é assim, na dúvida, fixe externo. Sempre que tiver Uhum, em dúvida, né? uhum, Quando que a gente não tem dúvida? Geralmente aquele planalto lateral, que não tem muito edema já na chegada, né? Que não sei. tem envolvimento medial. Agora, Uhum, quando a fratura tem envolvimento medial, que seria do Schatzker 4 para cima, uhum. normalmente a gente usa fixador externo aqui, por ser muito instável, né? Você tem alguma montagem preferencial? Olha, a gente costuma fazer transarticulado, evitando a região do planalto, lógico que a gente Uhum, vai abordar depois, né? Então, na tibia é importante que os pinos estejam distantes da fratura, né? Então, assim, da metade para baixo ali, né? uhum, E no fêmur, mais numa situação um pouco mais anterior ou anterolateral, para não ficar incomodando muito quando esse paciente estiver uhum. descansando na cama. Como é que você monta, hein? Acho que a indicação é igual, né, Guilherme? Acho que sim. O que eu tenho de dica também, a não ser que seja uma exposição muito grande ou tenha Não, pensar em alguma fechado, acho que é mais comum, né? escoriação de pele, exato. O edema também a gente avalia bastante, né? Esse edema aí. Uhum. Mas as minhas indicações. E aquela, vocês põem um fixador, bom, na tíbia é meio anteromedial, né? No fêmur ele vai mais lateral ou mais anterior? Sabe aquela construção anterior? Você gosta disso? O Guilherme prefere Eu, não? eu gosto da montagem anterior, porque eu acho que o benefício da anterior é que você consegue um alinhamento melhor, uma redução melhor da Sim. fratura e um alinhamento melhor do membro. Eu acho que essa é a grande vantagem aí para quem opta pela fixação anterior. Mas é aquele negócio de enfiar o chans através do quadríceps, porque quando você está anterior, você está através, né? Não costumo deixar tão próximo à parte mais tendínea, né? Eu faço mais na Tá. parte miotendínea para tentar Uhum. fugir disso. Apesar de que a literatura fala que essa retração cicatricial aí do tendão quadricipital não leva tanta perda de força, nada disso. Uhum. Mas eu procuro fugir mais para a parte miotendínea. Uhum. E para conversão? Tudo bem, eu coloquei porque tem um edema, porque não está muito legal. Qual é o critério que você usa, Fabrício? Fala não. Porque assim, eu acho que como todo mundo, né, a gente já foi meio acelerado e no fim teve complicação, né? Sabe, É, decência, aquela plaquinha que 3 dias depois está olhando para você, né? Acho que todo mundo já teve isso aí. E eu senti que era porque eu acho que não esperei o tempo certo. Como é que você vê? Porque não é tempo, né? O que que é? então, é o tal do o clássico sinal do enrugamento, né, Code? Mas na verdade, assim, nem sempre aparece Ah, o aquela joelho não ruguinha enruga. clássica. Não tem aquela ruguinha clássica, né? Então, o que eu costumo fazer assim, é colocar a mão na região da Uhum, incisão e ver se a pele mobiliza, sabe? Se ela tem uhum, elasticidade. Porque quando o edema ainda está muito acentuado, você não consegue mobilizar a pele, sim, né? Porque se você colocar a mão na sim, sua pele, você interessante. percebe que ela movimenta, né? Que ela tem uma elasticidade, né? Uhum, E a gente tem que imaginar que depois da cirurgia vai ter o edema pós-operatório. Então, se claro. aquela pele não estiver movimentando, se ela estiver ainda meio brilhante, é melhor esperar mais. Uhum. Guilherme? A mesma coisa. Costumo ver se a pele está brilhante, se a regressão do edema, sempre comparando com um lado contralateral, para a gente ter uma ideia, e levo esses parâmetros também. É porque mesmo quando desincha, ainda fica meio assim, um pouquinho maior que o outro lado, né? Mas acho que Eu essa acho que ideia.
Acho que dessa ideia do Fabrício, eu faço isso também, né? Aquela que você tenta mobilizar a pele, né? E sente que ela não está tão tensa e está mobilizando, acho que é uma boa, né? Isso aí costuma funcionar. Agora, se Uhum. você for esperar também até ficar normal, né, Claudio, aí você vai ter a Ah, fratura com não, aí. 20 dias, 20 e poucos Uhum. dias, aí o sofrimento é 3 vezes maior, né? Sim, sem dúvida. No caso de síndrome compartimental, não é comum, né? Não é tão comum, mas pode acontecer, né? Os casos 4, especialmente 4 e 6, né? Pode. Tudo bem, tem que abrir o compartimento. E aí, o que que vocês fazem? Abre o compartimento, fixa externo, põe parafuso. Tem, como é que vocês fazem isso aí? Fala aí, Guilherme. Eu costumo abrir o compartimento e fazer a fixação externa. Não costumo colocar o parafuso a fim de ganhar aí a articulação, até por causa da condrólise, né? Uhum. Mas eu costumo mais abrir o compartimento e fixar Espera. externo, aguardar essas Uhum. condições de partes moles para aí eu pensar na regressão, na síntese definitiva, na progressão da síntese definitiva. Já aconteceu com você, Fabrício, de abrir o compartimento, fazer mais ou menos o que o Guilherme falou, né? Você abre os compartimentos, fixa externo. Aí quando você vai fazer a cirurgia, a abertura, a fasciotomia não está no lugar da sua incisão? Putz, isso é triste, né? Por isso que você tem que trabalhar assim bem antenado com a equipe. Uhum. E o duro é quando você recebe caso, né, encaminhado que vem Aham. com a incisão fora do lugar, né? E aí você tem que, infelizmente, adaptar, porque às Uhum. vezes a incisão não te serve para a abordagem que você idealiza, né? E infelizmente, às vezes você tem que mudar um pouquinho o seu plano, às vezes fazer alguma redução percutânea por causa da incisão e aceitar, às vezes, Sim. alguma leve incongruência, né? Uhum. São os riscos que você corre ali, né? Infelizmente, às vezes Você acontece. faria a fixação definitiva, quer dizer, abre o compartimento, fixa externo, quando ele regride o edema e tal, você já faria síntese e o fechamento das fasciotomias. No Isso é uma mesmo grande tempo? discussão também, né? Você sabe que faz pouco tempo até fui procurar isso daí para ver se tinha alguma coisa, né, assim, em termos de taxa de infecção. Tá, parece que não muda, né? Você Uhum. fazer a síntese antes de fechar, no ato do Uhum. fechamento da fasciotomia ou Uhum. depois. Parece que é tudo mais ou menos igual a taxa de infecção. Então, a gente costuma agir da forma que for mais conveniente, sabe? Se Uhum. na ocasião do fechamento, daquele curativo sob anestesia, a equipe está lá, está no horário bom Uhum. para você operar, a gente aproveita e faz na Já hora, faz. né? Guilherme faz Mas, vou te ser também? sincero, não tem uma regra, não. Uhum. Eu também não tenho uma regra. Eu acho que tem que avaliar caso por caso, né? Depende da personalidade da fratura. Eu acho que se você conseguir não ficar muito tensa essa pele e você tiver meios, acho que eu fecho. Se não, eu faço uma sutura elástica, deixo aberto. E a literatura prova, como o Fabrício falou mesmo, que não tem tanta diferença, não tem diferença significativa aí Uhum. sobre infecção. Agora eu vou fazer uma pergunta, esse negócio de classificação. Cada dia aparece uma classificação nova, né? A gente ainda continua usando o Schatzker de anos e anos e anos. É difícil, né, derrubar o Schatzker, aquela, não a nova, não a do Kifuri Schatzker. O Schatzker, aquele lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aparece, recentemente agora, 2022, saiu uma outra classificação tomográfica, 10 pedaços. Na prática, prática para valer, você pegar classificação, não só classificar, não estou falando acadêmico, estou falando classificação que efetivamente me ajuda a tomar decisão. Vocês entenderam? Quero saber se vocês sabem classificação, quero saber o que você usa no dia a dia. Está lá, olha, deu isso, é isso. Tipo, supinação, rotação externa, quando fala isso a gente sabe o que que é, né? Então, o que que vocês usam? Pô, Começa aí, Guilherme. eu acabo eu acabo por utilizar muito a tomografia axial, o que nada mais é do que a classificação de Schatzker-Kifuri, né? Por isso eu acho ela tão válida, porque eu vou planejar minha cirurgia conforme os fragmentos. Se eu estou vendo que o fragmento é posto-lateral, eu preciso de um apoio do anteparo ali posto-medial. Se eu Sim. vejo que é anterolateral, eu preciso. Então eu acabo utilizando. Eu sempre gostei muito de utilizar isso e desde a classificação eu venho sempre classificando por Kifuri porque me facilita o meu planejamento, as minhas vias de acesso, que eu acho que no Uhum. joelho é o mais
Planalto é o mais importante. No final é isso, né? Você vai ter que decidir. Na verdade, não, se você seguir para frente, é via de acesso, redução, fixação, né? Se a Sim. classificação. Ô, Fabrício? Então, Code, lógico que até que tem aquele cara piadista, vão dizer que eu tô aqui no Corcovado, né? Mas tem um cara, né, que faz essa piada lá, lembra? Que o cara ia nos monumentos Uhum. fajutos, fala, vão falar que eu não estou aqui no Cristo, né? Então vão falar que eu estou dizendo isso só porque eu sou amigo do Kifuri, né? Porque eu trabalhei com ele Não, acho durante que 20 anos. na prática mesmo que É, efetivamente ajuda, né? Acho que existem várias, realmente, cada 2, 3 meses sai uma nova, né? Vocês acompanham isso. E aí tem um que divide em 27, tem outro que divide só o medial, tem o que divide em 10, em 9, né? O Confem em 3, o Kifuri em 4. Mas a verdade é o que Code, ajuda o pessoal a tomar a decisão. Essa acho que é o que importa, né? acho que nenhuma classificação ela vai ser bem sucedida e utilizada se ela não for simples, fácil de Uhum, memorizar, né? Então ela tem uhum, que ser aplicável mesmo, né? E a uhum, classificação de Schatzker, é difícil alguma classificação superar essa. Muito sim. difícil. Porque ela é muito A lógica, clássica você né? está falando, né? E a clássica, a modificação agora, que foi baseada na tomografia, como o Boni falou, ela faz você pensar no tratamento cirúrgico em si, Uhum, né? Então, mas é lógico que inicialmente você classifica no tradicional. É o uhum. Schatzker 4, é o Schatzker Aí você 5. complementa. E aí você vai ver, bom, mas tá bom, mas é mais anterior ou mais posterior o envolvimento? Uhum, Então, na sequência, você já raciocina automaticamente nessa sim. classificação, e é esse que é o grande valor dela, né? Uhum, E ela não deixa, a 5 continua sendo 5, ela só vai falar agora se o envolvimento é mais anterior, posterior ou ambos, uhum, né? uhum. Então, ela não deixou de ser lógica, né? Ela foi um complemento, na minha opinião, não é nenhuma nova classificação, é um complemento, né? E foi Tanto que muito eles mesmos útil para a colocam prática, né? como uma revisão, né? Uma adição, né? Na É, verdade, é o entendimento tridimensional da fratura, né? exatamente. Então, Na acho que prática essa de vai continuar. vocês, né? Vamos pegar de novo a classificação do Schatzker clássica, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A maioria das fraturas, qual que é? Agora Acho que a sim, maioria cai no Schatzker 2. vou 2, né? dizer a mesma Split e coisa. cisalhamento, né? Não, porque a gente Sim. vê todo mundo falando, não, vamos falar de via posterior, vamos falar de via posterior. Tem 400 mil vias diferentes para posterolateral, ela não dá 5% das fraturas, né? E se a gente falar da Schatzker 2, né? Que é a fratura meio que do dia a dia, não é isso? Então vamos falar do Schatzker 2, tá? O que você Perfeito. avalia na tomo, Guilherme, numa Schatzker 2 que efetivamente te ajuda ao ato cirúrgico? Porque assim, a gente faz tomo, acho que você faz também, né? Perfeito. Acho que o fator de Planalto é igual a tomografia. E o que eu procuro no Schatzker 2, eu procuro avaliar aonde é o ápice ali do meu cisalhamento. Isso eu costumo avaliar, porque eu Bom, já costumo avaliar para ver onde eu vou até para a posição da minha placa. sim, Mas eu costumo avaliar, uma coisa que eu acho bem importante avaliar no Schatzker 2 é aonde a localização do afundamento. Se esse sim, afundamento é mais central, se é centro-lateral, sim. aonde é afundamento para ver no Uhum, intraoperatório aonde que eu tenho que ir com a minha rugina ali, com o instrumento que eu vou utilizar para uhum. levantar esse afundamento. Alguma coisa mais sobre isso da tomo que você vê? Acho que saber onde é cisalha, acho que é fundamental, né? Porque a placa Uhum. vai lá, saber se o fragmento está afundado assim ou assim, né? Acho que faz toda a diferença. Algo mais? O que eu vejo aí de pontos assim que às vezes atrapalham na cirurgia é o número de fragmentos afundados. E quando Uhum, você pega paciente idoso, às vezes ele tem vários fragmentos pequenos, e se uhum. você quiser reduzir um por um, você acaba ficando com todos na mão ali, e nem acha mais a posição deles. Então, quando você tem uma fratura com vários fragmentos afundados, é importante você tentar levantar tudo junto, sabe, com bastante osso Tá. metafisário. Então, acho que isso Uhum. é importante na hora da cirurgia. E é justamente esse paciente que você pode aceitar uma leve incongruência da superfície articular, no afundamentozinho residual, que você A gente tem vai ali chegar no afundamento, isso, mas essa acho que é uma dica legal, né? Se você na tomo vê que ele tem vários, você fala já levantar, quer dizer, não um por um, né? Tentar levantar isso, todo mundo conjunto. junto. E tem um outro negócio também que demorou para eu perceber e que eu já apanhei demais.
Uhum, Aquele fragmento em cunha, aquela margem de cartilagem que fica no fragmento em cunha, muitas uhum. vezes ela está dobrada, aquela Ela cartilagem amassa, também. né? Ela amassa para baixo. E se Uhum. você não reconhece isso, você Se fica reduz errado. tentando reduzir um tempão e você Né? nunca acerta a redução satisfatória, É aquela que né? fica meio assim, você reduz Isso. aqui, você olha a redução, está perfeita, você olha a escopia, tem dupla linha, né? Exatamente. Você fala, poxa, mas o que está acontecendo aqui? Eu reduzi, está Uhum. certinho. E nunca fica bom. Então aí tem que É, ficar de olho nesse fragmento porque tá também. meio, você está usando referência errada, né? É, Acho que essa é outra dica exatamente. legal. Na via de acesso, vocês dois são super expert na coisa, é aquela que você fecha o olho e faz. Mas tem alguma coisa aí, alguma dica em relação à via de acesso? Que a via anterolateral, todo mundo fala, não, faz a via anterolateral, é o cavalo de batalha, né, do planal tibial, é a via, mas tem algum detalhe, alguma coisa, alguma dica, faça isso, não faça isso? Eu costumo, acho que é tão clássica, né? Você falou uma coisa muito Mas certa. A é gente, clássica, mas a gente vê problema, né? sim, sim. Eu costumo fazer essa via, eu costumo não estender a perna distal dela. Eu faço em taco, eu costumo fazer em taco de golfe mesmo. E eu costumo não estender essa perna tão para medial, porque eu gosto de ter arcabouço ali muscular, até para fechar tudo e para Tá. não ter necrose de pele. Então eu parto Você dessa está dica dizendo é aí. que você fica lateral à crista da tíbia, é isso? Perfeito. Tá. Eu Você não, gosto de você não puxar mais para a lateral. tem. Fabrício? É, eu já faço um pouquinho diferente, viu, Code? E, bom, Uhum. Você eu vai gosto de reto? fazer a incisão retilínea para a patelar Uhum. lateral, Sim. pensando, né, que alguns desses casos depois vão terminar numa artroplastia e vai ser uma preocupação a menos depois da incisão. A desvantagem é que você muitas vezes precisa fazer uma incisão em termos de tamanho um pouco Mas, maior. é. Para você conseguir mobilizar o flap de pele, né? Mas você não pensa que se ele precisar de artroplastia, teoricamente vai ser dali a sei lá quantos anos? E aí tanto faz a incisão? Você já Ah, eu sou. operou casos que tinham osteotomia prévia e você cruzou a incisão e não deu nada, né? Porque são Mas anos e outra anos coisa que depois. eu. Tem um outro motivo que eu gosto da incisão retilínea, Code, que Hum, me facilita fazer o acesso para a patelar lateral e olhar dentro da articulação. sim, Porque às vezes você tem avulsão da espinha, você tem lesão sim. ligamentar, e até para olhar o menisco por cima, que às vezes ele tem lesão, né? É Uhum, comum você ver ali lesão vertical nessas fraturas. Eu acho um pouco mais fácil ver por essa artriotomia sim. lateral, sabe? Do que olhar só por baixo do menisco. É outro Vocês dois motivo que eu levantam o gosto de menisco, fazer. né? Uhum, Desinsere o Eu menisco e rebato, levanta, não é isso? eu exato. rebato o menisco. Joga ele para cima para poder enxergar a articulação, né? É, A é. redução sob visão direta, como a gente está falando, ou artroscópica? A artroscopia eu uso raramente hoje, raramente. Não, Não, né? Eu, Ronaldo. eu nunca usei. Eu vou para visualização direta. Não tem grandes vantagens, né? Vários estudos mostram que se você souber usar bem a radioscopia, dá e sobra, né? É o que eu sempre É, falo, se você usa artroscopia, você tem que usar a radioscopia, porque você vai ter que pôr parafuso, né? Se você usa a radioscopia, talvez não precise usar a artroscopia, né? é um fundamento simples assim. Às vezes é interessante, né, para Talvez o você 3, olhar. né? Hã? Talvez o Schatzker 3. E também precisa dar uma olhada no menisco, né? Então, acho que tem essa vantagem, talvez, Não, você adicional de faz você poder. dois só para gravar e pôr na aula, né? Aí você Eu grava acabo dois. usando pouco, porque assim, trauma eu faço mais na faculdade, né? E a gente não tem artroscópio no hospital de urgência, né? Uhum. Então foram Meu poucos os Boni, se você casos que eu quiser um caso, fiz. eu tenho dois, eu te empresto um. Aí você põe na aula. É o Mas o Não, vídeo. mas eu acho que tem essa vantagem, viu, Code, de você Sim, poder dar uma olhada ali no menisco. Eu acho que para quem sim. tem, vale a pena sim dar uma olhadinha rápida. Mas a Agora tem qualidade da um. redução não melhora, né? Não, é mais eu, para você visualizar mesmo. Agora, do que muita gente apanha? Porque tem sangue na articulação, tem Sim. coágulo, e as Uhum. pessoas insistem em fazer o portal clássico, sabe, olhando por cima do menisco. Na Tem que. verdade, aí você tem que inverter, você tem que fazer o portal inframeniscal para ter uma Sim, como visão se boa. fosse o que a gente faz, né? Aberto. Queria Isso. discutir dois aspectos agora, em relação ao fragmento afundado. Eu acho que se é grande, levanta, e se acho que essa dica que o Fabrício deu, né, de mesmo quando é multifragmentar, levantar. Qual a preferência
de vocês, pensando aí no Schatzker 2, de sustentação desse bloco que afundou. Depois, em seguida, a gente vê se enxerta ou não, ou se você já quiser responder já as duas coisas. Na grande maioria das minhas cirurgias, eu sou fã do fio de Kirchner. Tá? Então, eu costumo levantar, fazer uma fixação. Quando tenho o Schatzker 2, né, eu faço o open book ali do fragmento. Sim. Eu faço o open book, eu levanto a partir de rebater o menisco, né, eu Uhum. faço a visualização direta, como a gente falou. Eu gosto de passar um fio através do fragmento levantado, que eu Sim. levantei, eu cruzo o fio para contralateral. E Sim. aí, quando eu usei um ou dois fios, eu gosto de dois fios, até para não rodar, eu passo os dois fios e termino e puxo o fio do Do outro contralateral para o lado, né? medial, do outro lado, Uhum. até terminar, até esse fio desaparecer praticamente, vamos dizer Sim. assim. E a partir Uhum. desse momento eu fecho aquele open Sim. book e cruzo de novo, e aí vou avaliar se isso manteve minha redução. E aí, até aí, a hora que eu faço o open book, eu avalio. E eu costumo usar enxerto. Quando eu avalio a necessidade do enxerto, eu já aviso o paciente, através da tomografia, que eu vou Sim. tirar um enxerto tricortical ali e fazer um enxerto Ilíaco. estruturado do Tá. ilíaco. Não, só para entender, você usa os fios saem de lateral para medial, aí você fecha o cisalhado, volta com os fios, eles ficam perdidos. Você corta, corta e deixa ele perdido. Não, aí o que que eu faço? Aí, a partir do momento que eu ganhei a parte do afundamento, eu Uhum. vou fixar, avaliar aí minha redução do cisalhamento, que aí virou um Schatzker 1, né? Sim. Eu formei no Schatzker 1, e a partir do momento eu vou colocar a placa, por isso que eu gosto de deixar esses fios bem subcondrais, Sim. porque a partir do momento, e eu gosto muito de implante 3,5, porque os parafusos têm Ficou mais. diâmetro diâmetros menor, eu consigo, além de eu conseguir fixar mais sem estourar, aí, vamos dizer, esse fragmento, eu consigo colocar esse parafuso, essa placa mais alto, e aí, a Uhum. partir do momento que eu fixei o cisalhamento, coloquei esse parafuso mais alto, eu tiro esses fios. Eu não Você, sou, eu já, além pode dos falar, fios, você tenta também fazer aquela grelha com os parafusos também. com os Seria uma parafusos. Aí, somatória. perfeito. Aí, quando eu coloquei a placa, eu vou tentar atingir o ângulo de ataque dos meus parafusos bem próximo ao ângulo de ataque do meu fio. Para, de Tá, fato, quando eu tirar esse fio, eu não ter nenhuma tá. surpresa aí de desabar a minha redução. Fabrício, a gente tem mais Tem alguns minutos, vamos, né, só para depois, queria falar da placa antes de acabar, tem estratégia semelhante, viu, Code? né? Até porque eu aprendi com o professor Kleber Pacola essa questão dos fios, né, ele que publicou Sim. esse negócio aí, e Uhum. eu uso bastante também fio como síntese perdida, mas o segredo é esse que o Boni falou, tem que deixar bem subcondral para não atrapalhar os Uhum. parafusos que vão fazer a grelha, né? E também tentar não exagerar na quantidade de fio, porque de vez em quando tem um ou outro que gosta de Na migrar, né? média, quantos você põe? Dois, dois. Dois. Que Tenta evitar. número? 1 milímetro, 1,5, não mais que isso. Porque Então, o são dois fios finos, né? é fio fininho, só para manter a redução Tá. provisória ali. Porque a hora que Não, mas você depois faz você a tira, compressão com não. a... Você tira, Não, você não, eu deixa, deixo né? lá. Deixo como Você síntese deixa. perdida, né? Tá. E põe a grelha com os parafusos, né? Isso, 3,5 também, tentando chegar ali, mantendo uma boa sustentação, né? E enxerto só quando realmente fica uma cavidade muito grande, viu? Tenho No usado cada Schatzker vez 2, só menos. para ir meio que finalizando, a gente põe a placa de suporte, acho que isso é clássico, né? Você levantou, põe o fio parafuso, só parafuso, e põe a placa. Placa de suporte convencional ou bloqueada? Schatzker 2, Eu prefiro bloqueado. Fabrício? Olha, precisar, não precisa. A única vantagem da bloqueada é que ela é Precisar não mais precisa, anatômica. mas a gente gosta, é isso? A gente gosta porque ela é anatômica, né? Você não precisa ficar Tá. moldando, você não precisa ficar modelando a placa, moldando, Mas contornando o sim, osso. vocês estão em hospitais ricos, né? USP Ribeirão, Oh, Unifesp, Prevent coitado da Senior, escola. né? Prevent Senior e outros mais, né? E outros mais. Então, mas precisa, Não, a coisa é precisa, de forma Eu acho que, alguma. eu acho que precisar não precisa. Eu tá? acho que você. Eu Se acho que você fosse usar a placa convencional, que é bloqueada, pré-moldada, a gente já sabe. Se fosse usar convencional, no Schatzker 2, tem assim, né? Moleque de 40 anos de idade, que placa vocês usariam?
se for convencional. Placa L. Placa L Aquela 4,5. classicona. Aquela clássica. Tá. Vai muito do tamanho do paciente, né? Eu acho que hoje, assim, uma placa em L 4,5 que a gente usava no passado parece meio exagerada, né? E é lógico que se o paciente for um paciente grandão, 1,90 m, pesado, ela vai bem. Mas para Tá. paciente, para média populacional, e um fragmento em cunha pequena, até a placa de rádio mesmo fica boa, porque ali é a função anti-desalhamento. Até terço de tubo vai, né? Vai, Vai, perfeito. né? Tá. Só agora a última pergunta mesmo. Schatzker 5, uma ou duas placas? 2 placas. Medial, placa ou não placa? Placa medial. Sempre. Sempre assim, quase sempre. Ou sempre. Quase sempre. Eu vou falar que sempre. Tá bom, boa, é isso aí. Fabrício. Eu só não coloco quando tem lesão de pele medial. É assim que me preocupe. Se a pele estiver Mas boa, vocês placa. acham que não deve pôr uma só? Como é que é a sua opinião? Uma coisa é falar, eu prefiro pôr duas. A outra é, tem que pôr duas. Não tem, Code. Assim, Não, a né? placa Dá para... bloqueada, ela te garante, assim, de certa forma, a redução. O problema é que eu tenho alguns casos, assim, tem até alguns aí com 2, 3 anos documentado, que você tem uma leve perda em varo, mesmo com placa bloqueada. Porque essas placas bloqueadas hoje, elas são, assim, um pouco maleáveis. A gente não tem mais Sim, aquelas placas robustas, bloqueadas que a gente tinha no passado. sim. Uhum. Então, isso já foi comprovado por estudo biomecânico também, né? A adição de uma placa medial acrescenta a resistência biomecânica. Claro, né? Você dorme mais tranquilo, então podendo colocar uma plaquinha pequena medial ali, você vai dormir muito mais tranquilo. Nem que, eu acho, Fabrição, nem que for uma placa fragmento específico, né? Que não é o caso, porque ou é até um fragmento específico medial, mas eu acho que o joelho, um Schatzker 5, no caso, o que ele pede é estabilidade. E eu vou aumentar o meu grau de rigidez do sistema e de estabilidade. Com Então, duas eu não placas, né? vejo por que não colocar com 2 placas. Então, eu não vejo muito por que não colocar. Por isso, minha resposta é sempre. Concordo Boni, totalmente. considerações finais que você queira fazer? Acho que você foi muito feliz na escolha do Schatzker 2, porque o Schatzker 2 a gente às vezes acaba menosprezando e a gente tem que avaliar, sim, a localização do fragmento, e a minha consideração final é que sempre leve em consideração aí a tomo axial, invariavelmente a classificação de Kifuri, para avaliar o seu planejamento operatório, onde você vai fazer a via de acesso, onde você vai apoiar o dedão ali, né, que a gente brinca, a placa de suporte ali, para ter a melhor estabilidade possível ao sistema. Você fala nos traços mais complexos, claro, né? Não no 2, mas nos complexos. Não, eu digo no 5, por exemplo, Sim, mais complexo. Perfeito. claro. Fabrício, considerações finais? Olha, vou tentar fazer uma consideração de uma coisa que eu pensei aqui agora, que é o que eu mais vejo de problema como sequela de Planalto, que é aquele caso que desaba em varo, que é o mais comum, ou quando desaba em valgo por elevação insuficiente do afundamento. É muito importante você conter aquele anel do Planalto, sabe, aquela periferia, o rim, né? O pessoal fala o rim do Planalto, né? É o que eles E falam do você dá 360, né? e você dá sustentação, principalmente para a coluna medial. Porque quando você tem aquele colapso em vara e tudo consolida desse jeito, depois é muito difícil resolver. Bom, legal, queria agradecer Boni aí pelas belas dicas e legal, ajudou, acho que ajuda todo mundo, Fabrício também. Vocês são dois cirurgiões bastante experientes, acho que isso que é importante, né? O pessoal ouvir, entender e, obviamente, conseguir aplicar, né? Então, vocês acabaram de ouvir mais um episódio da Rádio Sbot. Gostaria de lembrar a todos que as edições anteriores estão todas disponíveis no site, né, www.sblt.org.br e nas principais plataformas de streaming. Então, muito obrigado aos senhores todos. Eu que agradeço. Muito obrigado, Sbot. Abraço. Obrigado, Gol, de uma honra aí estar com você. Abraço. Obrigado, Code. Obrigado, Boni.